A paz do Senhor! Hoje a gente vai conversar sobre um tema fundamental para a nossa fé, a parceria perfeita entre Deus Pai e o Espírito Santo na nossa jornada de salvação. Já parou para pensar como eles trabalham juntos em cada detalhe? Pois é, vamos mergulhar fundo nessa obra cooperativa da Trindade, com base na lição 11 da CPAD. Então, a grande pergunta que vai nortear nosso estudo é exatamente essa. Como é que funciona na prática essa parceria divina? De que forma as ações do Pai e do Espírito se conectam para nos tirar da condenação e nos levar para a glória? Vamos descobrir isso passo a passo. E para a gente entender bem, olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos firmar a base dessa parceria. Depois, vamos olhar para a nossa transformação, a mudança do que éramos para o que somos hoje. Em seguida, como a gente vive o presente e, por fim, qual é a nossa esperança para o futuro. No final, tudo vai se encaixar. Ok, vamos começar pelo fundamento, pelo alicerce de tudo. Para a gente compreender a nossa jornada com Deus, primeiro a gente precisa entender essa cooperação divina que sustenta cada passo que a gente dá. O texto áureo da nossa lição já chega com uma verdade poderosa. Olha que coisa profunda. Ser guiado pelo Espírito não é só um detalhe da vida cristã, não. É a evidência, é a marca registrada de que alguém realmente pertence à família de Deus. É o sinal visível de uma transformação que aconteceu por dentro. E a verdade prática da lição resume essa jornada de um jeito fantástico. Percebe a ordem? Primeiro, o Espírito Santo liberta. Depois, ele confirma, ele sela a nossa nova identidade de filhos. E, por fim, ele nos guia, nos conduz até o nosso destino final que o Pai planejou desde sempre. É um processo completo, do começo ao fim. Bom, com essa base bem firme, agora sim, vamos mergulhar na maior transformação que alguém pode experimentar. Essa mudança incrível de uma vida de escravidão para uma nova identidade, a de filho de Deus. A Bíblia mostra esse contraste de uma forma radical. Antes de Cristo, a vida era baseada na lógica do salário do pecado, ou seja, nossas atitudes geravam uma dívida e o pagamento justo era a morte. Mas agora, em Cristo, a gente vive debaixo do dom gratuito de Deus. Não é algo que a gente merece de jeito nenhum. É um presente que a gente recebe pela graça. E essa tabela deixa tudo ainda mais claro, né? Na vida antiga, a gente tinha uma retribuição contratual. Fez, pagou. A nossa condição era de escravidão ontológica, ou seja, a escravidão era parte de quem a gente era. E o resultado? Morte. Em contraste total, a nova vida é uma dádiva, um presente. Ela nos dá uma nova identidade na família de Deus. E o resultado? É a vida eterna. Glória a Deus por isso. Então, o ponto central é esse aqui. O espírito que a gente recebe não é um espírito de escravidão que nos faz ter medo de novo. Pelo contrário, o espírito de escravidão gera medo do castigo, da punição. Mas o espírito de adoção que o Pai nos dá, ele nos enche de confiança, de segurança, para a gente chegar perto de Deus, não como um juiz bravo, mas como um pai amoroso. E a profundidade toda dessa nova relação está nessa expressão Abba, Pai. Abba era a forma carinhosa, sabe, íntima, que uma criança lá na época usava para chamar o pai, em aramaico. É como se fosse papai. Não é um título formal, é um clamor que vem da alma, de intimidade, de quem pertence à família. E é o próprio Espírito Santo que coloca esse clamor no nosso coração, que nos dá esse acesso direto ao Pai. Isso tudo nos leva para a nossa terceira parte. Já vimos de onde viemos, mas e agora? Como a gente vive hoje? Essa sessão vai focar exatamente nisso, no papel ativo, diário, do Espírito Santo na nossa caminhada como filhos e filhas de Deus. Ser guiado pelo Espírito tem consequências bem práticas. Primeiro, não é um evento que acontece uma vez só. É uma orientação contínua, de todo dia. Segundo, é essa direção que nos dá poder, nos capacita para lutar contra a nossa natureza pecaminosa. E terceiro, o alvo final dessa guia é nos alinhar completamente com a vontade do Pai. Esse versículo é a chave para a gente entender essa capacitação. Repara só, a responsabilidade é nossa, se mortificardes. Mas a força, o poder, vem do Espírito, pelo Espírito. Não adianta tentar vencer o pecado na nossa própria força. É uma parceria. A gente se submete e o Espírito Santo nos dá o poder para fazer morrer as obras da carne. Agora, vamos olhar para frente. Vamos olhar para o nosso destino.
Essa quarta parte do nosso estudo muda o foco da caminhada de hoje para a promessa do que nos espera, a certeza do nosso futuro com Deus. A palavra herdeiro, que no grego é kleronomos, é um termo jurídico. Isso significa que, quando a gente é adotado na família de Deus, a gente recebe todos os direitos legais de um filho. A nossa herança não é algo que talvez a gente receba. Não, é um direito garantido pela nossa nova posição em Cristo. E que herança é essa? Pensa na grandeza disso aqui. A gente não é só herdeiro de alguma coisa, nós somos herdeiros do próprio Deus. Nós dividimos essa herança com Cristo. É uma herança que não estraga, não perde o valor, está guardada no céu e ainda por cima tem o Espírito Santo como selo, como garantia. É a promessa mais segura que existe. Mas ser co-herdeiro com Cristo também significa compartilhar das experiências dele, e isso inclui o sofrimento. O caminho para a glória futura, irmãos, passa pela realidade do sofrimento aqui e agora. Assim como Jesus sofreu antes de ser glorificado, a gente também é chamado a participar dos sofrimentos dele, com a certeza de que também vamos participar da glória. É uma verdade que às vezes dói, mas é essencial. A coroa vem depois da cruz. E para a gente fechar, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Essa conclusão vai nos mostrar como cada pessoa da Trindade trabalha em unidade perfeita para realizar nossa salvação, do comecinho ao fim. O plano da salvação fica muito claro quando a gente enxerga o papel de cada pessoa da Trindade. O Pai é o grande arquiteto, aquele que planejou tudo. O Filho é o executor que veio ao mundo e fez a obra na cruz. E o Espírito Santo é quem aplica essa salvação em nós, confirmando nossa adoção e sendo a garantia da nossa herança. 3 pessoas, uma só obra, numa harmonia divina e perfeita. E assim, a gente termina com essa reflexão. Sabendo de tudo isso, que fomos libertos da escravidão, que nos tornamos filhos e herdeiros de Deus, com um futuro garantido, a pergunta que fica para cada um de nós é: será que a gente está vivendo, no dia a dia, à altura dessa nova identidade tão incrível que recebemos?